Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Estamos vivendo ainda o verão, tivemos uma semana com chuva, infelizmente tivemos problemas no interior de São Paulo, onde dezenas de pessoas perderam a vida, lamentável. Todo verão nós temos esse problema. Você já notou? Todo verão. Quando não é aqui, é no norte do Brasil. Quando não é no sul, é no sudeste ou no norte e nordeste. Tivemos na Bahia em 2021 também, vocês lembram? Uma catástrofe grande. Agora em São Paulo. Ano passado foi em Santa Catarina. Nós estamos brincando com o meio ambiente. E com o meio ambiente não se brinca. Eu até tenho conversado com alguns amigos e criei uma frase e passo para alguns. Contra a força da natureza, não há força que resista. A natureza, ela tem uma força descomunal. E quando nós cometemos erros para com a natureza, não é a natureza que vai ser responsabilizada pelas consequências do que ela vai causar. Nós é que seremos responsabilizados e penalizados. Então precisamos cuidar do meio ambiente. Coisas simples que podem fazer a diferença. Uma delas eu tenho falado muito aqui nesse programa e mais uma vez quero falar. Reciclagem de lixo. Esse é um assunto muito, muito sério. Há pouco estava vindo aqui para a TV e aqui de frente o prédio onde fica a nossa sede, eu vi 2 garrafas PET jogadas na calçada, de refrigerante. E a menos de 50 metros tem uma lixeira. É muito comum você se deparar com plástico jogado no meio ambiente. Todo o plástico é reciclado. Você já ouviu falar que em Joinville, por exemplo, nós temos cooperativas que recebem da empresa Engepasa Ambiental, ou eles mesmos coletam lixo reciclado, que vai gerar dinheiro para essas pessoas. E muitas famílias dependem da reciclagem. Mas, por outro lado, milhares de famílias não reciclam o lixo. Eu caminho muito por Joinville e fico observando o lixo na frente das casas. Casca de fruta misturada com embalagem de leite, com embalagem de iogurte, de refrigerante. Está errado. Nós temos que fazer uma campanha efetiva para aumentarmos a conscientização e para melhorarmos os números que são muito baixos em Joinville em relação à reciclagem de lixo. Esse é um assunto que interessa a todos. Preto, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher, criança, todos, não importa a denominação religiosa, o time por qual torce, o que importa é a atitude que nós temos que ter. Eu procuro fazer a minha parte. Não vou salvar o mundo, o planeta, mas faço a minha parte. E faço um convite a você. Procure fazer a sua parte. Infelizmente, alguns dizem, eu não tenho tempo para reciclar, mas tem tempo para ficar nas redes sociais, jogando o tempo fora, às vezes em besteira, mas não tem tempo de fazer a reciclagem, separar o que é lixo orgânico do lixo reciclado. Pense, faça, o resultado vai ser o melhor para você, para sua família e para a sociedade como um todo. Você já viu quando dá enchente a quantidade de lixo boiando nas ruas? É um negócio sensacional. E de quem é a culpa? Da natureza? Do cachorro? Não, a culpa é do ser humano. Ser consciente, mas que infelizmente não está se conscientizando da importância da reciclagem. Reciclar é preciso para evitarmos problemas maiores no futuro. Com certeza. Pense nisso. Ok?
Bem, o programa de hoje está recebendo a fisioterapeuta Luciana Helena da Silva. Vamos falar sobre a importância da fisioterapia nos tempos atuais. Até porque a fisioterapia é uma atividade ligada à área da saúde que não tem muito tempo, não. Ela não é antiga. Se bem que dizem que na época dos faraós já existiam os fisioterapeutas. Será que isso é verdade? Luciana, prazer em recebê-la, tudo bem? Tudo bem, Aurivan. Seja bem-vinda. Obrigada. Luciana, eu estava lendo um artigo interessante sobre a fisioterapia. E o autor, que agora me falha a memória, me falava de que a fisioterapia já se praticava na época dos faraós. Será que isso é verdade? Sim, justamente. É com os interessante banhos isso, medicinais. Né? Com banhos medicinais. Banhos medicinais, né? água aquecida. Então, isso ajudava a relaxar a musculatura. E aí trazia um bem-estar para a população. Para a população. Né, das pessoas. E isso, consequentemente, então, já era um trabalho de fisioterapia. Já era um trabalho de fisioterapia. A fisioterapia só não era científico ainda. Científico né? ainda, mas já era uma forma sim. de praticar a fisioterapia. Sim, a fisioterapia no Brasil, ela não tem 30 anos, né? Não, ainda não tem 30 anos, está ainda encaminhando. Ela está, vamos dizer assim, é uma jovem. É uma jovem. É uma jovem. Muito se falou sobre a fisioterapia agora nesse período pós-pandemia. Eu volto a reiterar aqui que o vírus do Covid ainda continua entre nós. Sim. Nós temos que nos cuidar. A fisioterapia, ela tem um papel importante no quesito ajudar a recuperação daquele que, por exemplo, esteve internado, foi entubado e tem dificuldade ainda de locomoção, de respiração. Aonde entra a fisioterapia nesse processo? Hoje a fisioterapia, já existia muito trabalho da fisioterapia, né, com relação à parte respiratória, os fisioterapeutas dentro da parte da área hospitalar. Porém, após a pandemia, começou-se a visualizar mais a nossa profissão, né? Por conta não só da questão dentro da questão da UTI, da parte da enfermaria, mas também na parte das sequelas. Das sequelas. Então, nós estamos hoje ainda estamos estudando e caminhando, né? Mas observa-se hoje muitas das sequelas, por exemplo, que algumas pessoas ficam não só na parte pulmonar, mas também na parte de locomoção, né? E isso a fisioterapia hoje está trazendo o nosso trabalho em cima dessa área, onde a gente melhora a qualidade de vida daquele paciente. Né? O papel do fisioterapeuta, ele é fundamental no processo de alertar e de colocar em prática o conhecimento que ele adquire em cursos, palestras e durante o tempo em que ele fez a sua faculdade, que é uma faculdade de 3 anos, eu falei. Não, são na verdade 5 anos. 5 anos? Que são 4 anos e aí depois a gente tem mais um ano com os estágios. Tipo uma especialização. O estágio entra para complementar, né? Então a gente tem a parte prática. Na verdade, durante todo o processo, tenta-se ter tanto a parte prática quanto a parte teórica. Só que no último ano, então depende também de cada faculdade, né? Cada instituição, mas geralmente no final, no último ano, então a gente entra com os estágios e aí tenta ter experiência em todas as áreas. Da principais. Isso, certo. Justamente. Mas tem um processo, Luciana, que eu acredito que seja de um aprendizado atualizado, né? Contínuo. Contínuo. O médico, por exemplo, se forma, se especializa, mas ele não para, né? Surgem novos métodos, novas formas de se abordar o paciente e por aí vai. A fisioterapia também está evoluindo. Sim, também, todos estamos evoluindo, temos vários métodos, inclusive, né, já vou trazer a clínica Centreville, né, onde nós temos um método integrado para tratar a coluna vertebral, então não se trabalha o paciente hoje, chega lá, eu só vou olhar a coluna do paciente, não. Né, nós temos um método integrado com osteopatia, terapia manual, que é o método Rolfing, que em Joinville, até então, só a doutora Rita que faz, e é lá na clínica Centreville, né? Que é de terapia manual, trabalha toda a parte tecidual de músculos, articulações. E aí nós temos também essa parte do Pilates associado. Então nós somos uma clínica de fisioterapia ortopédica, mas nós conseguimos integrar com Pilates, osteopatia, terapia manual.
E por aí vai. A fisioterapia não é só massagem, não, né? Não, de jeito nenhum. Muitos confundem, né? Sim. Não, eu vou lá fazer uma fisioterapia, eu quero fazer massagem. Não é bem assim. Não. Faz uma abordagem de como funciona a fisioterapia. É que, na verdade, o fisioterapeuta, nós acabamos trabalhando muito com o toque. Né? Porque nós precisamos encostar no paciente, observar o tecido, né? Que a gente chama tecido mole, na verdade são os músculos, certo. Articulações. Então, muitas vezes nós temos um método, né, da terapia manual, que muitos colegas trabalham, inclusive na Centrevilha a gente tem a osteopatia e a Rita trabalhando com o método Rolfing. E nesses tratamentos, acaba-se que faz, né, uma apreensão, muitas vezes, você mexe no corpo do paciente. E aí, eu acredito que isso, talvez as pessoas associem, né, com a massagem, que não temos nada contra os massoterapeutas, Sim, claro. são profissionais também, só que são técnicas diferentes, né, são diferentes, mas também que podem se complementar. Agora, o papel do fisioterapeuta no processo de reabilitação de um indivíduo. Por exemplo, o indivíduo... vamos falar de moto. Moto em Joinville é um negócio... Tem muitas. Muita. E eu estava vindo para cá hoje, você vê peripécias dos motoqueiros, a pessoa ultrapassando em cima de uma ponte. Coisa que... dois lados e ele ultrapassa em cima de uma ponte. Uma coisa que não tem nexo. A pessoa tem um acidente. Ele quebra a região... Da perna em 2 lugares. Ele é obrigado a passar por uma fisioterapia? Ele tem que passar pela fisioterapia. Ele vai ter que reaprender alguma coisa? Vai, provavelmente, porque ele vai ficar um tempo, né, sem mobilidade, sem se movimentar, vai passar por esse processo, então vai ter perda de massa óssea, talvez também de, né, massa muscular associado, talvez não vai conseguir se movimentar ou caminhar como ele caminhava antes. Não vai. Provavelmente vai ter. Depende muito de cada pessoa, idade e tudo mais. Mas, no geral, para explicar assim, realmente a pessoa vai ter uma disfunção ali. Vai ter uma disfunção. Vai ter uma disfunção e aí ela precisa do trabalho da fisioterapia para ela melhorar até mais rápido. Então, se você faz um pós-operatório, né, imediato, alguma cirurgia que você fez, com certeza a recuperação ela vai ser mais efetiva, né, vai ter mais resultados. Você recebe muito acidentado de moto? Geralmente lá a gente tem porque nós somos especializados na ortopedia. Na ortopedia. Então, e por acidente de moto, conta a maioria tem trauma? Muito. Muito. Sempre tem trauma. De cada 10 acidentes, mais da metade é trauma. É trauma. Ombro, e passa pelo processo cirúrgico e tudo mais. Então, às vezes, tem pacientes que até precisam fazer enxerto. Então, assim, tudo isso vai dificultar a locomoção dele, né? Ele não vai mais se locomover como antes. Então, isso ele precisa do trabalho da fisioterapia para organizar de novo, para, às vezes, até passar por um processo de reaprendizagem, né? De caminhadas e tudo mais. Saindo um pouquinho de acidente de moto, entrando no Covid. Muitas pessoas tiveram problemas respiratórios pós-Covid. A fisioterapia aeróbica, não sei se a palavra correta é essa. Respiratória. Respiratória. Isso. Ela tem indicação boa para a pessoa... Não vai ficar 100%, né? Mas ele vai ter uma melhora de vida? Sim, com certeza. É necessário. Vocês têm experiências na clínica de vocês sobre isso? Sim, também. Como, assim, a nossa sempre foi especializada na ortopedia. Na ortopedia, mas... Porém, quando teve a pós-pandemia, que começou a vir as sequelas, acabamos que tivemos que abordar também alguns pacientes. E aí, quando a gente não conseguia, aí a gente já sabia para onde encaminhar. Certo. Né, para os colegas que são da área da respiratória. Mas vi muita parte do home care, não sei se já, né? Home care. O home care, muitos dos meus amigos começaram a trabalhar home care por conta dessa questão respiratória. Então, esse paciente, além de não conseguir, muitas vezes, caminhar, deambular, né? Não levantava mais da cadeira por conta de uma fraqueza generalizada, por conta da sequela, né? Do Covid imediato. Muitas vezes também ele tinha essa disfunção respiratória, ele não conseguia. Então, o fisioterapeuta ele foi muito importante nesse contato imediato. Então, o paciente foi para casa.
Então, o paciente não consegue, o parente não consegue locomover. Então, o fisioterapeuta vai na casa, faz o serviço tanto da parte de músculo-esquelética, que a gente chama, né, geral, de fortalecimento, e também da respiratória, que é muito importante para a sequela do Covid. Acredito que quase todos os pacientes passaram por um fisioterapeuta. Para poder reaprender a respirar. Melhorar a condição, né, de expansão pulmonar, essa capacidade pulmonar que muitas vezes ficou prejudicada. Então, nós fizemos um trabalho específico. Então, assim, existem até alguns materiais, alguns aparelhinhos que os fisioterapeutas utilizam para melhorar essa capacidade pulmonar do paciente. Agora você vê como é importante a gente falar, e eu tenho falado aqui também em vários programas, sobre a atividade física, né, Luciana? Quando você tem uma estrutura muscular boa, se você sofre, vamos supor, como o cara pegou Covid, mas ele tinha uma estrutura boa, ele conseguiu sobreviver, a tendência dele ter sequelas é menor do que aquele que não tem uma boa estrutura física, né? Ou seja, não tem uma musculatura adequada, ele vai sofrer mais. Isso a fisioterapia mostra, né? Sim, nós temos já alguns estudos, porque ainda é muito recente, mas nós já temos muitos estudos onde a gente tem essa comparação, né, de pacientes que às vezes não tinham uma capacidade, às vezes muscular adequada, uma pessoa talvez sedentária, ou às vezes que estava obesa. Então, essas pessoas, a sequela, muitas vezes, ela foi muito mais profunda. Foi pior do que aquele paciente que às vezes tinha uma condição de saúde melhor. Um pouco melhor. E isso não só no Covid, mas se a gente pegar uma população geral, né, de atendimentos que a gente faz, o paciente passou por alguma sequela, algum trauma, alguma patologia, e nessa recuperação você percebe, era um paciente mais saudável, que tentava, fazia caminhadas, que tinha uma vida, tentava ter uma qualidade de vida melhor, fazia exercício físico, a recuperação dele é diferente. É mais rápida. É mais rápida. É melhor porque quando você trabalha com exercício físico, você começa a trabalhar também toda a parte corporal de coordenação motora, né, equilíbrio. Então, isso você vai adquirindo e você vai tendo isso para frente, né? Então, isso ajuda. Por isso que no processo do envelhecimento, hoje, né, se bate muito nessa tecla de que você tem que procurar fazer um exercício físico, você tem que procurar ter, não precisa exagerar, né? Mas para sua qualidade de vida, porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo massa muscular, massa óssea, faz parte. Então, o que a gente faz com o exercício físico? Uma alimentação adequada, manter, né, o sono, ter o lazer, que é importante também. Com isso, a gente consegue regredir um pouquinho, né? Consegue melhorar essa velhice, essa parte que a gente vai envelhecendo, a gente consegue ter mais qualidade de vida. Ou seja, ter uma terceira idade mais prazerosa. Prazerosa, poder viajar, fazer suas coisas, ir no mercado, passear com o netinho, né? Isso, namorar. Namorar também, dançar, né? Que eu tenho muito paciente idoso que adora dançar. Mas é bom, né? A dança, ela é uma atividade que movimenta todo o corpo, né? Justamente. Desde o cabelo até o dedo do pé. Ainda deixa a pessoa feliz, né? Feliz. Legal, gostei, Lu. Nós temos um intervalo comercial, produção? Então tá, nós vamos um intervalinho rápido, nós estamos conversando hoje com a Luciana Helena da Silva, fisioterapeuta. A Lu, posso chamá-la de Lu? Pode, claro. Ela tem uma especialização em região pélvica. Você já ouviu falar do que é a região pélvica? Muitos não sabem. Eu tenho dito aqui no programa, Lu, nós deveríamos conhecer um pouquinho da anatomia humana, né? Para você saber, por exemplo, você sabe o que é o epicondélio? Eu tenho uma epicondilite. Onde é que fica o epicondélio? Aqui, ó. A Lu sabe disso. Eu tenho um epicondilite. Muitos, se você perguntarem, o que é isso, epicondélio? É isso aqui, ó. Esses dois ossinhos aqui que nós temos. Isso, eu faço atividade física e melhorei 1000%, seguindo a orientação de um médico especialista e de um fisioterapeuta, fazendo alongamento, acredite ou não. Melhorou barbaridade. Então, se conhecer um pouquinho é fundamental. Você vai ver já o que é a região pélvica. E a nossa convidada, a Luciana, vai falar um pouquinho sobre esse tema. Temos um intervalinho rápido, nós voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube. Se você quiser mandar uma sugestão para o programa, queremos que você fale, Arivan, de urologia, sobre ginecologia, mande a sua mensagem. Nós temos na telinha aí o meu WhatsApp particular e o meu endereço eletrônico, o meu e-mail. Você pode mandar a sua mensagem e nós vamos atender a sua solicitação. Ok? Bem, antes de falar sobre a região pélvica, quero lembrar para você do Clube Social Saúde. Você já ouviu falar neste clube? Não? Então, legal. Clube Social Saúde, ó, o telefone está ali. É um clube que tem uma série de vantagens em exames, consultas, atendimento de fisioterapia, exames laboratoriais e por aí afora. É só vantagens. Você pode ligar um desses 2 telefones que estão ali e você vai se informar sobre as vantagens de você se associar ao Clube Social Saúde. Eu assino embaixo. Clube Social Saúde. É um clube só de vantagens para você. Pois é, nós estamos falando um pouco de Covid e é interessante. Eu tenho ido em algumas agências bancárias. Há uns 3 meses atrás, você ia lá naqueles recipientes que tem álcool, você apertava, saía álcool. Hoje você aperta, não sai mais o álcool. Parece que nós estamos desaprendendo a praticar a higiene das mãos. Será que nós só aprendemos a higienizar as mãos quando nós estamos na pandemia? Nós precisamos de pandemia o tempo todo para fazermos aquilo que temos que fazer sem a pandemia? Ora, nós estamos voltando à idade da pedra. Estamos fazendo o que é errado, achando que é certo. Higienizar as mãos quando você toca num celular, quando você sobe uma escada rolante que você coloca a mão naquela esteira, ou no supermercado, no carrinho do supermercado. Tem supermercado que dizem estar higienizando lá os carrinhos. Se fez mais higienização antes, agora você não vê mais. Está errado. Para combater o vírus, não só do Covid, como outros, higienizar as mãos é fundamental. E não é só com álcool, não, com água e sabão. Chegou do trabalho, entrou dentro de casa, o que você tem que fazer primeiro? Beijar a patroa? Ou beijar o marido? Ou abraçar o filho? Ou pegar no cachorro? Não. Primeira coisa, chegou em casa, é lavar as mãos. Acredite. Você está levando para dentro da sua casa germes, bactérias que você pegou na rua, lá no ônibus, segurando aquele negócio para não cair. E por aí vai, abrindo porta de coisas, enfim, chegou em casa, a primeira coisa a fazer, digo isso para ti, porque eu tenho falado com o infectologista e eles têm repetido, Arivan, conscientize as pessoas. As mãos são os maiores meios de contaminação. Se não é o maior, tudo você pega. Você já viu? Celular, pega. No trabalho, pega. Aí chega em casa com a mão suja, o cachorro pula em você, você pega nele. A criança vem na sua direção, você passa a mão no rosto dela. Ou a patroa, ou o patrão, e por aí vai. Não. Chegou em casa, vá direto para a pia, lave bem as mãos. E como é bom lavar as mãos, dá uma sensação boa, né? Depois que a mão está limpinha, você, né, Lu? Você sente uma diferença impressionante. Livre de germes e bactérias. Aí você pega no cachorrinho, pega no bebê, abraça a patroa, beija ela, tudo bem. Mas lave as mãos, ok? Prevenção é fundamental. Aliás, prevenir é tudo de bom. Você não acha, Lucia? É verdade, concordo. Tem que ser, né? Sim. Eu gosto de chegar em casa, eu lavo as mãos, também. Fica, né? Dá uma sensação boa. Sim, eu também tenho. Importante. Lu, a fisioterapia, ela tem o seu objetivo alcançado quando o paciente colabora com o fisioterapeuta. Isso é verdade? Muito. Sério? Muito. Você deve ter experiências no teu dia a dia lá na Centreville, né? A respeito de receber um paciente, conhecer ele ou ela, né? Trocar ideias, iniciar o tratamento. Primeiro dia, segundo dia, aí o terceiro dia, a pessoa diz, eu senti umas dorzinhas, porque né, fez um movimentozinho. Isso acontece? Acontece. Acontece. Mas depois tem melhora.
É que na verdade assim, eu sou a chata dos exercícios, né? Sério? Quem é minha paciente sabe, lá vem ela com tarefa. É porque assim, o ideal do fisioterapeuta, independente da área, né? Mas, por exemplo, falando da ortopedia, da pélvica, né? E da pélvica também, o ideal é se esse paciente conseguisse ir 3 vezes na semana, mas isso não acontece. As pessoas hoje têm um ritmo de vida muito, né, acelerado. Então, geralmente a gente marca 1 vez, 2 vezes na semana, e às vezes isso é pouco. Porque o dia tem 24 horas, tu vai lá, fica 50 minutos, 60 com o teu fisioterapeuta. Então, sempre as orientações, elas vão auxiliar no tratamento, entram com um complemento que vai vir os resultados. Então, não adianta você vai lá, faz o tratamento, ou né, terapia manual, osteopatia, o que for. E não seguir as orientações do fisioterapeuta. Por quê? Porque senão vai acabar que essa disfunção ela vai continuar, né? Porque daí você só vai, quando vai na fisio, você faz certinho. Aí depois as orientações, muitas vezes as orientações não só de exercícios, né, alongamentos, como você falou que recebeu, né, do seu físio, mas também, por exemplo, posicionamento. Então a pessoa está lá sempre com dor na coluna, faz tratamento, faz tudo o que precisa, e não tem melhora. Aí a gente pergunta, e como é que é o teu colchão? Como é que tu tá dormindo? Como é que é o teu travesseiro? Como é que é o teu dia a dia? Como é que tu fica na frente da televisão? Às vezes a pessoa fica 4 horas na frente da televisão. Ou no sofá, todo no sofá, justamente. Então, isso são algumas orientações que a gente faz para pessoas, né? Para os pacientes, para que então eles tenham uma melhora. Um exemplo, a pessoa tem uma dor, tal, vai no ortopedista especializado em coluna e ele encaminha você para um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele já vem com encaminhamento, ele tem um problema X. Aí o fisioterapeuta começa a trabalhar ele para ele tentar melhorar a qualidade de vida dele. Só que ele volta para casa e continua a fazer o mesmo que ele fazia antes. Aí o fisioterapeuta não tem o que fazer, né? Aí fica mais complicado o trabalho, né? Porque o cara está viciado naquilo, né? Está viciado naquilo. Às vezes até a ergonometria, que se diz, né? A forma de sentar, a cadeira, a ergonomia. Como senta no trabalho. O sofá em casa. Aí o cara deita de lado, aí acha que o fisioterapeuta vai resolver. Não. Se não houver uma consonância de atitude, não muda. Não muda. Sempre isso é conversado. Aí coloca a culpa no fisioterapeuta. Na fisioterapia. Não resolveu. Mas não é por aí. Não. Sempre eu esclareço muito isso, né? Em consultório, lá na Centravilha a gente também tem essa cultura de estar trabalhando dessa forma, integrado com os outros profissionais e deixar o paciente ciente que ele tem que aderir ao tratamento. Ele tem que aderir a esse tratamento. Não adianta ele ir na melhor clínica, fazer os melhores tratamentos, se ele não vai aderir a esse tratamento. Então, as orientações, saber como que é o estilo de vida dele, o que ele gosta de fazer, o que ele faz na maior parte do tempo dele, como que é o trabalho dele, como que ele senta, né? Tudo isso a gente vai organizando para melhorar. E aí ele tem que fazer a parte dele. Então, eu sempre falo, agora a gente vai entrar numa parceria. Eu falo, eu vou fazer uma parte, você vai fazer a outra. E nós vamos somar para ter resultados. Tipo aquela, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Justamente. Tem que ser assim. Justamente. Isso eu aprendi com a minha mãe. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Justamente. Então, o paciente e o fisioterapeuta se unindo. Justamente. O resultado para quem está precisando de melhora de qualidade de vida é fundamental. Fundamental. Agora, tem alguns pacientes que são teimosos, né? Temos. E aí o fisioterapeuta fica meio... Não é legal, né? Não, assim, eu gosto porque eu gosto de conversar muito. E gosto de conversar muito com meus pacientes, né? Lá na clínica também a gente tem essa cultura, inclusive de conversar entre os profissionais de um determinado paciente, se eu tenho dificuldade, eu posso estar trabalhando em parceria com outros profissionais na clínica. Então, eu deixo muito claro isso. Deixo muito claro que eu preciso da colaboração do paciente, né? Que se ele não está fazendo, a gente não vai ter um bom resultado. Então, isso é algo que eu estou batendo na tecla, eu falo isso acho que todo dia, quase todos os pacientes. Mas é fundamental, né? E pergunto muito. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Justamente. Eu sempre falo aqui, sabe, Lu, que é o seguinte, a área da saúde é uma área muito extensa e é uma área muito complexa. Nós temos o atendimento primário, secundário e terciário, né? Primeiro é a consulta, segundo o exame, terceiro é a cirurgia quando há necessidade. Agora, o fundamental nesse processo denominado saúde,
que é uma coisa gigantesca, né? É a participação total do paciente no quesito seguir a orientação que o profissional de saúde que está atendendo ele, que ele siga a orientação. Sim, porque não existe médico mágico. Não. Com a varinha de condão, chega lá e ele plim, a seria fadinha. ótimo. Seria ótimo. Não. Não existe pílula dourada, você toma o remédio, você nunca mais vai ter aquele problema. O que existe é um remédio que vai ajudar você por um tempo determinado. Quando acaba o efeito do remédio, tem que tomar de novo. No caso, hipertensão, que tem que tomar todo dia quando há necessidade. Justamente. Então, o fisioterapeuta, que está englobado nesse processo de saúde, ele é, vamos dizer assim, um aconselhador de luxo. Nós pagamos para ir lá recebermos as orientações. Isso. O tratamento. Médico, o tratamento. O médico também, né? Justamente. Ele estuda para aprender. Aí ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, se nós não prestarmos atenção no que o médico fala, no que o fisioterapeuta fala, no que o enfermeiro fala, no que o terapeuta fala, que é para o nosso bem, não adianta a gente procurar ajuda, né? Aí fica um pouquinho mais complicado, né? Complicado, tem alguns pacientes que mesmo que não façam, depende muito também da patologia, do que ele tem de disfunção. Sim. Sempre vai ter uma melhora, porque existe, né, um tratamento naquela área, por exemplo, que não estava sendo mobilizada, então eu vou lá, vou fazer uma mobilização, vou mexer na parte muscular, vou trabalhar algum relaxamento, vou usar um aparelho para me assistir, para melhorar o quadro álgico, a dor daquele paciente. Então, assim, mesmo que ele não siga, claro que a gente vai ter uma melhora, né? Porém, ele precisa colaborar. Ele precisa aderir ao tratamento. Ou seja, é fundamental é uma parceria, que ele aceite, que às vezes tem pressa, né? Tem paciente não vê, tem que dar resultado logo. Tem paciente que é assim também ou não? Tem também. Tem, né? Tem. Aquele que não tem, olha, são 3 meses, tem que esperar 3 meses para poder ter um resultado. Mas não dá para fazer isso em um mês? É complicado. Aí eu sempre passo para isso. Mas você tem essa dor, te acompanha há 20 anos. E ele quer em 20 dias resolver. Em 20 dias resolver, então vamos com calma, vamos fazendo as coisas, venha para o tratamento, não falte, né? Siga as orientações que as coisas vão funcionando. E a pior parte é quando você ainda não viu o resultado. Depois que o paciente, ele teve a melhora da dor, ele conseguiu fazer algo que ele não conseguia, pronto, essa é a melhor parte. Agora ele vai embora, ele vai conseguir. Porque então ele conseguiu, porque isso mexe muito com o emocional da pessoa. Romper uma barreira, seja. O começo ele é sempre um pouco mais demorado, sempre vai ser mais dolorido. Muitas vezes você não vai ver resultado naquele início, só que a gente sempre tenta manter esse paciente, persistir com ele, né? E trazer ele pra gente. Não, vamos continuar, daqui a pouco você vai melhorar, olha só, né? Nós temos várias escalas, até uma escala de dor, que é a escala EVA, então sempre a gente está reavaliando esse paciente, né? Sempre, toda vez que você vai pra sessão, a gente conversa com o paciente, pergunta, e a tua melhora, como que tá? Usa essa escala para ver se ele melhorou ou não, porque você consegue também mostrar para ele. Olha, né? Vou dar um exemplo. Você era assim, agora como é que você está? Olha. Justamente, olha, seu João, antes o senhor não encostava a mão aqui no pé, agora o senhor já encosta. Antes o senhor não conseguia dobrar o joelho porque doía, agora o senhor consegue dobrar, né? Antes você não colocava o pé no chão, agora você já coloca. Então, no dia a dia também, quando você está com seu paciente, é importante você estar passando o feedback para ele. Fundamental. Porque isso mexe com o emocional e né? faz com que ele também tenha mais vontade de ir para físio, queira melhorar, né? O fator psicológico também faz a diferença num tratamento de fisioterapia? Muito. Muito? Muito. Por exemplo? Eu posso pegar para a parte da pélvica, Isso. né? Então, por exemplo, eu tendo muitas mulheres que têm dor, né, na região genital, às vezes não consegue ter uma atividade sexual, né? Pode ser de uma fase ali da adolescência ou pode ser uma mulher mais madura, uma mulher que passou por um processo, por exemplo, de um câncer, fez uma radioterapia, ficou com o espaço do canal, né, um pouco mais, diminuiu, ressecou. Então, o que acontece? Ela tem essa questão da dor, né? E aí, ela às vezes não sabe. Por uma falta de informação, ela não sabe dessa dor, que essa dor pode ser tratada. E ela começa a forçar algo que ela não quer. E aí, esse sistema nervoso central com o periférico, ele faz conexão. Eles trabalham em consonância. Isso. E aí, o que a gente chama de entrou no ciclo vicioso de dor.
Está acostumada com a dor. E aí vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir fazer nada. E isso vai impossibilitar ela de qualquer coisa, até de um exame ginecológico, que é algo muito importante, né? Que as mulheres... bloqueio, vamos dizer assim. Justamente. E aí, isso seria... Então, muitas vezes, quando ela chega para a fisioterapia pélvica, muitas vezes eu não consigo ter acesso a essa região, não consigo entrar com o plano de tratamento, porque ela já está com esse psicológico dela bloqueado. Então, a gente precisa muito dessa terapia, né, da parte psicológica associada, junto com a fisioterapia pélvica, para que assim a gente consiga evoluir no tratamento. Seria um tipo de um tratamento multidisciplinar? Multidisciplinar, justamente, como alimentação, né? Como alimentação. Trabalho muitas vezes com mulheres que têm mais idade, ou até homens, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a partir de 30, 35 anos, nós vamos tendo essa perda de massa muscular. E não só o exercício físico, mas uma boa alimentação é necessária. E às vezes até uma suplementação, a depender... Isso não quer dizer que tem que comer bastante. Não. Você falou uma boa alimentação. Uma boa alimentação, eu já acho comer churrasco todo dia? Não. Já acho que não. Daí nós temos também essa parceria, né, com nutricionistas, para que a gente consiga. Então é uma equipe, né? Um médico, um enfermeiro, terapeuta ocupacional. Multidisciplinar, justamente. O que é mais difícil para seguir a orientação do fisioterapeuta? Um homem ou uma mulher? Aí depende da área, tá? Depende... A tua área, por exemplo, aqui uma pubalgia. Não, na fisioterapia pélvica. E eu falo isso, e também quando eu converso com as minhas outras colegas fisiopélvicas, nós notamos que os homens nessa área, eles são mais dedicados. Mais dedicados? São, eles querem melhorar logo, eles não faltam. A mulher já... A mulher, eu não sei se porque talvez é uma parte, né, uma parte constrangedora, uma parte íntima da pessoa, ir lá, se sujeitar àquele tratamento. Sim. Realmente não é algo... né, é a minha profissão, mas eu sei que é algo constrangedor também para aquela pessoa. Não é fácil, né, você se submeter a um tratamento desse, mas é necessário. Mas o importante é que ele traz uma qualidade de vida, né? Sim, justamente. Muda, sim, justamente. Tanto na questão de dor, quanto nas questões, quando a gente fala em posturas urinárias, né, as questões fecais, tudo isso envolve a questão ali genital. E isso, muitas vezes, tira essa qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, o que a gente traz, o que a gente vê hoje no dia a dia é que quando entra na pélvica, o homem, ele não falta. Ele quer melhorar rápido, ele quer ter vida, sabe? Não ter que ficar indo toda vez para fisioterapia. As mulheres, eu não sei se porque já passa pelo processo de gestar, a gente já está mais habituada naquele ritmo, então elas acabam às vezes, estou melhorando, daí começa a faltar. Ela fica meio constrangida. Não, eu acho que talvez seria o contrário, né? Porque assim, ela já está tão acostumada com aquele ritmo que para ela, melhorei um pouquinho, já não vou mais. O homem não. O homem, ele tá ali, ele leva muito a sério a fisiopélvica. Ele vai e ele quer melhorar logo. Então, 10 sessões, ele faz as 10 e ele melhora. E tem resultado? Tem resultado. Vamos saber depois no Mas as bloco. Mulheres, né, minhas pacientes vão assistir aí, ó, não tô falando, mas eu coloco isso também no consultório, sabia? Legal. Eu coloco para as mulheres quando elas começam a faltar, eu falo, olha só, sabia que os homens estão aderindo mais, não faltam? Então é uma forma também de incentivar a mulherada a fazer, né? Com certeza, se você tem dor, não tem o porquê de conviver com a dor. Não. Se existem meios e métodos que podem melhorar a sua qualidade de vida, justamente. E se você tem condições de fazer, vá fazer. Sim, a vida é tão boa, né? É verdade. Como se vive sem dor. Sem dor. E que é possível. Com certeza. Nós vamos falar sobre esse tema depois do intervalo comercial. Nós vamos mostrar uma região pubiana, a pelvis, para você saber o que é a pelvis. Voltamos após o intervalo comercial, lembrando sempre do Clube Social Saúde. Estando só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, o último bloco do programa. O tempo passa rápido quando o papo é descontraído, tranquilo e objetivo. Hoje conversando com Luciana Helena da Silva, fisioterapeuta. Luciana, quando nós falamos em doença da pelvis, qual é a doença mais comum que leva alguém com dor da pelvis a procurar um médico que depois encaminha para um fisioterapeuta?
Nas mulheres, nós temos o vaginismo. Vaginismo. Que é uma dor na região genital e essa mulher não consegue, né, não só a parte de relação sexual, mas como, por exemplo, um exame ginecológico, que a gente sabe que é muito importante, que é necessário fazer uma vez por ano, né, vai no ginecologista. Ou tem mulheres que às vezes têm indicação de 2 vezes, vai depender, né, do médico dela e do que ela tem de disfunção, né? Sim. Então, o vaginismo hoje tenho muito ele no consultório. Né? Temos também outra patologia que é a dispareunia, que é antes... Dispareunia. Dispareunia. Ela é antes do vaginismo, ou seja, essa mulher está no início. Ela sente dor, mas ela ainda consegue. Ela vai no médico, consegue fazer um exame, né? Mas tem desconforto. Mas tem muito desconforto. Então, o ideal é que ela já venha, né, para o consultório nesse momento da dispareunia, no início, porque esse início a gente consegue melhorar muito mais do que o vaginismo, né? Inclusive até gestantes, tá? Tem os gestantes que desencadeiam a dispareunia por conta de pressão nessa região mais embaixo da musculatura, né, o peso do bebê, então acaba forçando e elas vão sentindo desconforto nessa região também. Que quando a mulher engravida, ela não dilata só para o lado, dilata para o lado, para cima e para baixo. É que o útero, ele é um órgão pélvico, né? Mas depois, no decorrer da evolução da gestação dela, ele vai se tornar um órgão abdominal. Abdominal. Isso. E aí ele vai empurrar, né? Os órgãos viscerais vão se acomodar, vão se espremer um pouquinho para poder gerar aquela vida. E o assoalho pélvico, os órgãos de assoalho pélvico, falando em mulher, né? Que é a bexiga ali, o reto, vai ter uma compressão ali também. Vai né? baixar, né? Vai apertar, vai ter uma compressão. Às vezes a mulher fica mais constipada, né? A ir mais ao banheiro faz parte do processo, tá? Então, por exemplo, ela está gestante, ela é gestante e vai muito ao banheiro. Ok, porque você tem uma pressão em cima da bexiga. O que não seria dentro do padrão, né? O que não é normal ela ter é perder essa urina. Aí a gente... Perda urinária. Se ela perder a urina, daí a gente tem uma disfunção, né? Aí a gente precisa tratar. Mas ela ir mais ao banheiro, daí é outra coisa. Entre você fazer xixi é uma coisa, e você perder a urina sem fazer é outra. Isso, justamente. Se ela perder é porque ela precisa de ajuda, precisa ir no médico para ir para o fisioterapeuta, né? Ô Zé, nós temos umas fotinhos aí, Zé, coloca no ar, por favor. A primeira fotinho para uma pubalgia. A diferença do pubis para a pelvis, tem diferença? É porque o pubis é aquela região que você está vendo ali em cima, é uma região, tá? Que tem a parte ligamentar, tudo mais. A questão do assoalho pélvico, ele está mais embaixo. Ele está um pouquinho mais embaixo porque ele faz o assoalho. Né? O assoalho pélvico igual o assoalho de uma casa, né? Pra gente fazer, para vocês entenderem. Bexiga e tudo mais. Isso, justamente. Então ele fica mais embaixo, só muda esse ali. Só que assim, esses músculos ali da pubalgia, os colegas da ortopedia, por exemplo, na terapia manual a gente consegue trabalhar na pubalgia, né? A parte de osteopatia também pode nos auxiliar nesse sentido. Já é um pouco mais, talvez, tratável por outros colegas da área. A musculatura do assoalho pélvico ela é um pouquinho mais peculiar, digamos assim. Ela é um pouquinho mais invasiva, né? Porque ela fica mais embaixo. Essa aí, nós temos os músculos abdominais, nós temos a sínfise púbica. Justamente. E temos uma hérnia. Essa região é uma região muito complexa, né? É porque a pelve, ela está no meio, ela está dividindo, tanto que a gente chama de membros superiores, a parte, né, de tronco dos seus braços, quanto a parte de inferiores, que seria a região das pernas. Tudo converge para aquela região. Ela faz uma conexão, né, digamos assim, para ficar mais fácil para quem está em casa, né? A próxima ela faz foto, essa Zé. ligação. É interessante a anatomia humana, para a gente aprender um pouquinho. Olha, isso também é uma região pélvica. Isso, é a pelve, né, a estrutura óssea. E aí você vê ali a parte dos isquios, parece o símbolo do Batman, não parece? É verdade. É um morcego. Eu falo que é um coraçãozinho, né? É um coraçãozinho se tu olhar lá, né? Eu adoro, né? Eu sou apaixonada por essas pelves, né? Tem mais uma foto, José? Não, essa foi a última. E essa aí, Essa também, né? É uma região
Pélvica da também, pelve, né? Isso, justamente. Que é a estrutura óssea, né? Estrutural. E aí em volta tem todos os músculos ali, aqueles que você até mostrou antes, né? De abdômen. E aí também a parte do músculo do assoalho pélvico, porque ele fica bem ali embaixo mesmo. Embaixo, né? Agora, você falou sobre o homem que ele tem uma maior aceitação no tratamento, né? Da região pélvica. Existem muitos atletas de final de semana e que lesam a região da pelve. Vocês também tratam disso? Também. Com a indicação por parte de um médico? Sim. E qual é a lesão mais comum que ocorre? Olha, é que, na verdade, assim, a gente não vê tantas lesões, sim, naturais, digamos assim. Por exemplo, porque o homem, a estrutura muscular do homem no assoalho pélvico, ela é um pouco mais, digamos assim, ela não é tão distendida, né? Na mulher... Ela é mais complexa. É que na mulher a gente tem uma musculatura mais distendida, então assim, a gente tem um formato maior daquela região por conta da nossa natureza, né? De gestar e ter filhos. O do homem, no assoalho pélvico dele, ali na parte que a gente faz as avaliações, ela é um pouco mais compacta, a fibra muscular do homem. Então, por uma questão de natureza, assim, o homem acaba não tendo disfunções ali durante a vida dele. O que pode acontecer, muitas vezes, é de um homem jovem, vamos supor, porque hoje 50 anos é jovem, né? Ter um câncer de próstata, por exemplo. Certo. Né? E aí, na questão da cirurgia, dependendo como está esse câncer, como vai ser feita a cirurgia, muitas vezes esse homem pode ter alguma disfunção. No caso, um exemplo, né, de perder urina. Então, ele pode desencadear. Então, o homem hoje, por isso que talvez o consultório de fisioterapia pélvica, ele atende mais mulheres. Mas não é porque o homem não tem, é porque pela natureza, pela nossa anatomia e fisiologia, a mulher, ela tem mais predisposição para ter doenças, né, da pelve. Certo. Quando o homem faz uma cirurgia de próstata e precisa de uma fisioterapia na região pélvica, tem bom resultado? Tem, dependendo de como foi, porque tudo depende muito também da cirurgia, né, como foi feita. Então, assim, às vezes ele já vem no pós-imediato. Então, muitos médicos já encaminham... foi feita ontem, amanhã ele já começa a fazer. Alguns médicos, eles têm esse encaminhamento imediato. Então, quando ele vem com encaminhamento imediato, é bem interessante, porque a gente consegue trabalhar antes, não deixa talvez um problema, né, evoluir, bem como organização, né, de comportamento, de gerir água, quanto tempo demorar para ir no banheiro, prestar atenção se está indo no banheiro, quantas vezes está indo. Então, isso são comportamentos e organizações que são, às vezes a gente falando assim, parece, mas... né? Não faz muito sentido. Mas faz a diferença. Mas faz muita diferença. Você saber quanto tempo que você leva para ir no banheiro, o que você está ingerindo de líquido, né? Se ingere muita cafeína, se ingere muitos produtos com café, porque o café é irritativo para a bexiga, então eu vou urinar mais. Né? Será que é quando eu espirro que eu perco urina? Tem homens que às vezes perdem por conta dessa disfunção na musculatura, ou homens que não, ele só tem aquela urgência, ele precisa ficar indo no banheiro o tempo todo. Então a gente consegue com as nossas ferramentas, né, montar um plano de tratamento e auxiliar esse paciente, esse homem, para amenizar essa condição e até melhorar a condição dele também, né? Que é fundamental, né? Fundamental. Agora, Lu, a mulher, existem, eu estava vendo uns vídeos sobre como melhorar a sua pelvis. A fisioterapia ensina a pessoa a fazer, de repente, procedimentos em casa para auxiliar aquele tratamento que ele recebe na clínica? Sim, com certeza, sim. E para que serve esse tipo de exercício? Então, a gente trabalha sempre a mobilidade da articulação, então são exercícios, né, que a gente passa, que ela trabalha essa mobilidade, porque se você trabalhar a mobilidade, você viu que está tudo juntinho, ali já tem o sacro, região da coluna. Então, quando você trabalha a mobilidade da articulação, você acaba lubrificando essa articulação. Né? E você melhora tudo, você trabalha tanto a região de abdômen, você começa a ter mais conhecimento, você irriga de sangue essa região, então músculos que estão ali também vão ser beneficiados, né? E também a depender da avaliação, então faço uma avaliação nessa mulher, vamos ver como que você tá, e aí eu passo um plano de tratamento de exercícios para ela.
E aí ela vai seguindo. Na própria clínica e em casa também? Em casa também. Legal. Então, na clínica a gente consegue ver como que nós vamos traçar o plano de tratamento para ela, que é individual para cada Clínico mulher. na clínica. Isso. Passa as orientações e em casa ela vai seguindo, vai fazendo, vai evoluindo o tratamento. Né? E aí você percebe que quando a mulher faz em casa, ela segue as orientações, quando volta melhor, né? Na reavaliação a gente consegue ter o relato dela é que melhorou. Melhorou. Isso melhora a libido da mulher? Também. Porque você irriga de sangue aquela região, né? E quando a gente fala no órgão feminino, sexual, o clitóris, ele está muito próximo ali. Certo. Né? Ele fica escondidinho, né? Mas está ali. Quando você faz os exercícios, você está ativando o músculo. Então, se você ativa músculo, você irriga de sangue aquela região. Consequentemente... A fonte do desejo fica... Consequentemente, eu estou mandando... mensagens. Estou mandando sangue para aquela região, estou nutrindo aquele órgão, né? Porque quando ele fica muito tempo parado, ele atrofia. Isso é uma coisa natural. Igual uma pessoa que não faz atividade física, né? Isso, justamente. Ele vai ficar magrinho, fica só pele e osso. Aí não tem... Não é verdade? Você faz atividade física, ele vai... Vai melhorando tudo, Tanto é que dizem que o idoso sofre muito com esses enjoos, né? Que eles dizem que é labirintite, que na verdade é labirintopatia, por falta de musculação. E quando o cara começa a fazer musculação, ele melhora, diminui a labirintite. Eu falei esses dias com um amigo meu, que é otorrinolaringologista, e ele aconselha pacientes dele que sofrem de labirintopatia a fazer atividade física. Sim. E o resultado, segundo ele, dito pelos pacientes, melhora. Melhora. Que a musculação, musculação o equilíbrio do corpo fica muito melhor e ele tem resultados bons. Então, para a mulher, não tenha dúvida que dá resultado. Dá resultado, tem que Você trabalhar. recebeu alguma paciente sua dizer assim, olha, a minha libido voltou, eu estou feliz? Sim, sério? Já, muitas. É mesmo? Sim. E às vezes senhoras com 60, 65 anos, não importa a idade. Não tem isso, O que importa é a vontade de fazer para ter o resultado. Isso, justamente, aprender, né? Muitas mulheres já têm um aprendizado, você vai fazer a avaliação, você percebe que ela já tem uma coordenação, ela consegue fazer o exercício, no começo ela tem um pouco de dificuldade, depois ela aprendeu. Outras já têm muita dificuldade, então você precisa usar outros recursos para ajudar ela também. Métodos diferentes. Diferentes, aparelhos que nós temos também, né? Aparelhos maravilhosos que a gente também pode estar utilizando para auxiliar essa mulher. Porque a orientação a gente sempre vai fazer depois da avaliação física. Primeiro se avalia. Porque cada mulher vai ter um treinamento, né? É igual você ir na musculação. Cada um, o profissional que está ali, o educador físico vai te passar. Eu vou passar o peso para você, para a Luciana é outro, para o Arivan é um, claro. Né? Então, por isso que na pélvica a gente sempre tem essa atenção das mulheres procurarem uma fisioterapeuta pélvica, para que então ela avalie e passe o tratamento ideal para você. Tipo, querer é poder. Sim, justamente. Todo mundo pode e deve fazer, porque você precisa se conectar com o seu corpo, entender que existe vida ali, né? Se conhecer. Isso, justamente. É aquela história de se tocar é se conhecer, né? Isso, justamente. Quando eu falei de você conhecer um pouquinho da anatomia, é isso, né? O que é pelvis? O que é epicondilite? O que é labirinto? O que é o labirinto? Vai lá, pesquisa, vai aparecer. Pô, é isso, eu não sabia. E hoje tem acesso. Tem. Né? Tá tão fácil as informações para nós. Exato. Então, melhor, deixa um pouco as redes sociais, que é muita fake news. Uma coisa de louco, né? É verdade. Até teve pior. Deu uma melhoradinha, teve pior. Mas hoje tem muita gente ganhando dinheiro com fake news e deixando muita gente doente. Você sabia disso? Eu vi esses dias um psiquiatra falando isso. Tem muita gente ficando doente, vendo e ouvindo fake news, e muita gente que coloca as fake news na rede social, ficando rico. Pois é. Então, deixe de lado fake news. Pratique as coisas boas. Procure um profissional. Lu, estamos no final do programa. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado. E fica um convite para uma outra oportunidade. Então tá ótimo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Você, Arivan, Rede TV, Cidade, né? O Clube Social também, que é nosso parceiro. Dr. Ricardo Miyamoto também, nosso parceiro na Centreville. E fico à disposição para outro bate-papo. Foi muito bom conversar com você. Você é uma grande profissional, já mostrou seus conhecimentos nas palavras que você colocou aqui no programa. E esperamos que você volte em breve para voltar a um bate-papo conosco aqui. Então, descontraído numa boa.
Verdade, tá bom? Porque tá bom. viver é importante, mas com saúde é melhor, né? Com certeza, com certeza. Grande abraço, obrigado. Obrigada, Elisandro. Nós estamos encerrando mais um programa, ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. E não esqueça, eu já tenho falado nesses 30 anos de programa, uma frase sempre no final do programa. Procure fazer a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Ok? Um abraço, boa semana, saúde e paz. Até semana que vem. Tchau.